Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Dia 21 de abril de 2025, teremos ainda nesta noite o fechamento da quinta rodada com o clássico nordestino Bahia e Ceará. Mas a gente já vem aqui fazer um resumo do que foi a rodada. Óbvio que, dependendo do resultado que aconteça entre Bahia e Ceará, vai mudar a classificação, em cima ou embaixo, porque o Ceará está na parte de cima e o Bahia está na parte de baixo. Então, se o Bahia ganhar, ele muda a sua posição na parte de baixo, e a tendência é que saia da zona de rebaixamento. E o Ceará, vencendo, ele pode brigar ali na terceira, quarta colocação no Campeonato Carioca, no Campeonato Brasileiro. E dando empate, também a gente tem que ver ali a classificação. Mas já tivemos 9 jogos. E na terça-feira já tem aí jogos de Libertadores e Sul-Americana. Então a gente já vai fazer logo aqui um resumo do que foi a rodada. E se eu tiver tempo e tiver condição física, de saúde também, para me poder fazer o vídeo do Bahia e Ceará, eu vou tentar fazer. Então vamos aqui fazer um resumo do que foi a quinta rodada. E mais, vamos fazer um comparativo de como estava a classificação ano passado na quinta rodada, quem era o líder na quinta rodada, quem eram os 4 que estariam caindo. Então vamos fazer uma comparação de classificação da quinta rodada de 2024 com agora 2025. Vamos ver as decepções dessa rodada, lembrando que ainda falta um jogo, os destaques, tá? E algo mais que a gente acha interessante comentar e que também lembre, né? Magalhães, e as arbitragens? Pô, as arbitragens, cara. A arbitragem já faz parte do cotidiano de qualquer comentário. Não existe nenhuma rodada que não tenha uma cagada, que não tenha uma polêmica, que não tenha uma desconfiança. Hoje, tudo gera desconfiança. Tudo. Qualquer cartão amarelo, qualquer expulsão, qualquer situação gera desconfiança de manipulação. Jeito. Qualquer situação do VAR, qualquer situação do juiz, tudo beira a desconfiança. Não tem jeito. Então, arbitragem, irmão. Arbitragem, se você for parar para falar só de erros, vou ficar até amanhã. Se a gente for ficar discutindo o que aconteceu no jogo do Grêmio, o que aconteceu no jogo do Fluminense, são 2 casos aí. Então, cara, a gente fala, mas quase que enxuga gelo. É quase que enxuga gelo. Eu ia fazer até uma comparação com uma outra situação, com uma profissão aqui no Brasil, que serve apenas para enxugar gelo, mas melhor eu não comentar para não me dar problema, tá? Então, eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com esse frango que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Vamos lá, galera. Vamos pegar aqui os jogos que tivemos nesta quinta rodada, os resultados da quinta rodada. Vou pegar aqui. Vamos lá. Lembrando que são 9 jogos, tá? Tivemos Corinthians 2, Sport 1. O Sport abre o placar e o Corinthians vira, mas o Corinthians foi melhor do que o Sport, tá? Então não foi injusto a vitória do Corinthians. Não foi injusto. O Sport vive um momento muito complicado
Muito complicado. Ah, é só a quinta rodada. Mas o momento já é complicado. E o Corinthians não é o que muitos esperavam. Eu, particularmente, não esperava muita coisa do Corinthians. Eu não esperava muita coisa do Corinthians. Para mim, o Corinthians é um time mediano, consequentemente, meio de tabela. Que pode, quem sabe, beliscar ali uma pré-Libertadores. Quem sabe? Mas também não acredito muito. Então, para mim, o Corinthians é um time mediano. Então, ganha uma, perde outra, empata duas, perde duas, ganha duas. Para mim, o Corinthians vai ser assim, né? E ganhou, então, para mim, uma vitória justa do Corinthians. Vasco da Gama 0, Flamengo 0. O Vasco competiu, conseguiu competir um pouco, mas o Flamengo foi superior. O Flamengo foi superior. Se tivesse que ter um vencedor, seria o Flamengo. O melhor em campo foi o goleiro do Vasco, né? Vi torcedores, jogadores comemorando o empate contra o Flamengo. Isso é constrangedor, né? Isso é constrangedor. O torcedor raiz do Vasco tem que comemorar em empate é constrangedor. É o que se tem, né? É o que se dá, né? É o que se tem. O Flamengo foi superior, perdeu muitos gols, né? Perdeu muitos gols. Teve oportunidades de abrir o placar. O Vasco conseguiu ali um chute aqui, uma bola na trave. Como eu falei, competiu, mas o Flamengo foi melhor. Como se imaginava. Só que a bola não entrou. Tá? Então, para mim, um resultado muito bom para o Vasco. E o Flamengo acabou, né, perdendo a liderança ali, que também não significa muita coisa. Perder a liderança na quinta rodada não quer dizer muita coisa. Não quer dizer, na minha opinião, não quer dizer nada. Né? O líder ou o vice-líder na quinta rodada não quer dizer nada. Vocês vão ver por que eu falo que você ser líder na quinta rodada não quer dizer nada. Quando a gente fizer o comparativo com 2024. Quando a gente fizer o comparativo com 2024, você vai falar, porra, realmente não quer dizer nada. E aí vocês vão entender o que eu estou falando. Eu vou falar aqui, mas vocês podem dar até uma olhada antes, mas não precisa. Espera chegar no final do vídeo que vocês vão falar, mesmo, realmente não quer dizer nada ser líder na quinta rodada. Nada. Então, o placar de 0x0, na minha opinião, foi melhor para o Vasco. Né? Eu acho que nem contava com 3 pontos. Agora, também um outro detalhe aí é o Pedrinho. Um grande de um babaca. Para quem trabalhou na imprensa, trabalhou lá na Sport TV, na imprensa, com um monte de repórter, ofendeu o repórter que estava filmando ele, chamar pra porrada. Cara, com aquele tamanho, o Pedrinho chamar alguém pra porrada com aquele tamanho só porque ficou bombadinho, ele tá de sacanagem, né, irmão? Eu queria ver se o cara falasse assim, então desce, vem me dar porrada. Eu queria ver o que ele ia fazer. Os segurança do Vasco vão descer, né? Mas eu queria ver ele mano a mano. Se ele tem essa marra toda. Ah, porra. Fode, pô. A gente conhece que te compra. Bom, vamos lá. Então, Vasco da Gama e Flamengo, 0x0, resultado melhor pro Vasco. Grêmio 1, Internacional 1. O Internacional foi melhor do que o Grêmio, mas o Grêmio poderia ter vencido. Teve um lance no jogo de que, na minha opinião, eu disse aqui no jogo, tá? Foi pênalti. Na hora, eu não daria pênalti. Tá? Na hora eu não daria pênalti. Mas depois que o VAR chamou, olhando por outras câmeras, aí eu daria pênalti. Na hora eu não daria, como eu falei. Então, o Grêmio poderia ter convertido o pênalti e vencido a partida. Já que o Grêmio não vence o Internacional há muito tempo. Né? O Internacional foi melhor do que o Grêmio. Mas, levando em consideração o pênalti, que na minha opinião não foi marcado, prejudicou o Grêmio. Né? O Grêmio teve um jogador expulso, mas foi o goleiro, né, não o goleiro titular, o reserva. Levando em consideração o que aconteceu, até em consideração o pênalti, o empate de 1-1 ficou dentro ali de uma normalidade, por causa do clássico. O Internacional foi melhor, mas levando em consideração que o Internacional não merecia perder pelo que fez no jogo, 1-1, talvez se o Grêmio tivesse vencido esse gol de pênalti, pelo que foi o jogo, não teria sido justo.
Mas futebol não tem muita justiça, né? Então eu acho que 1-1 ficou de bom tamanho em relação ao jogo. Juventude 2, Mirassol 2. Jogo que a gente imaginaria que fosse empate, principalmente o Juventude jogando em casa muito forte, ainda não perdeu em casa, tomou de 6 do Flamengo, mas em casa não perdeu. Tá? E o Mirassol é um time muito competitivo. Então o resultado de empate lá pode não ter sido bom pro Juventude, né? Porque está jogando contra um adversário direto, né? E o Mirassol vem numa crescente. Mas também considero esse empate um resultado dentro de uma normalidade. São Paulo 2, Santos 1. Eu imaginei a vitória do São Paulo em cima do Santos. São Paulo tem um time melhor. Não via o São Paulo com uma superioridade muito grande. Eu disse no meu pré-jogo que o Flamengo é superior ao Vasco, o Internacional é superior ao Grêmio, mas a superioridade do São Paulo em relação ao Santos eu não achava tão grande. Tá? Uma superioridade muito mais por estar jogando em casa. E acabou que o fator casa prevaleceu e o São Paulo venceu. Então, em relação ao resultado, para mim, um resultado dentro do esperado, a vitória do São Paulo no Clássico Sansão. Atlético Mineiro 1, Botafogo 0. Bom, eu falei no jogo, né, que o ano do Botafogo ainda não começou, né, cara? Não foi em janeiro, não foi em fevereiro, não foi em março, falou que o ano ia ser em abril, agora já estão falando que o ano vai começar no meio do ano. Bom, quando é que começa o ano para o Botafogo em 2025? Será que vai começar ou não? Vão deixar só para 2026, né? Treinador muito contestado, mas eu disse aqui, Renato Paiva não é igual ao treinador anterior. Ele tem uma visão de jogo diferente. Foi falado aqui. O Atlético Mineiro também começou muito mal, consegue agora uma vitória. O Botafogo, cara, difícil falar do Botafogo, né? Difícil. O Botafogo vai ficar pelo meio da tabela até o final, a gente não sabe. O Dex pode chegar agora nessa janela do meio do ano, gastar mais 500, 600 milhões aí e montar um outro time, né? Porque a estratégia que ele teve até agora, a impressão que dá é que nada funcionou. Ele jogou a culhão, parte da torcida comprou a ideia dele e parte da torcida que comprou a ideia dele agora está começando a ficar puta, né? Porque, na verdade, estavam com raiva, não estavam acreditando, mas para não pegar mal com as outras torcidas, falavam que estava certo. Só que eu estou vendo muito botafoguense agora já ficar irritado, né? Bom, Atlético Mineiro 1, Botafogo 0, na minha opinião, justo placar. Vitória justa do Galo. Vitória justa do Galo. Fluminense 1, Vitória 1. Fluminense foi melhor do que o Vitória, mas o Vitória foi muito raçudo, muito guerreiro. Eu coloco o empate. Não coloco o empate do Vitória na questão da sorte, não. A questão do empate do Vitória com o Fluminense foi muita dedicação, muita vontade. Agora tem um detalhe. Postura. A postura do Fluminense no primeiro tempo foi uma e a postura do Fluminense no segundo tempo foi outra. A postura do Fluminense no segundo tempo encaixou com a postura do Vitória do segundo tempo. Então achei justo o empate. Tá? Então 1-1, empate justo. Empate melhor que Vitória. Óbvio que estava jogando fora de casa. Fortaleza 1, Palmeiras 2. O Fortaleza teve a oportunidade de empatar o jogo. Teve um pênalti no final do jogo, eu acho que já estava até nos acréscimos e perdeu o pênalti. O Everton pegou. Palmeiras se tornou líder. Palmeiras fez 2-0, jogando melhor. Fortaleza muito bagunçado. Há muito tempo que eu não vejo o time do Fortaleza tão sem confiança como está agora. Porém, a gente vai ver na classificação um detalhe surpreendente em relação ao ano passado. Quando a gente fizer algumas comparações do ano passado para esse ano, tu vai ver que muita coisa está igual. Tá?
Mas o Fortaleza vive um momento muito ruim. Tá? O Fortaleza vive um momento muito ruim. E o Palmeiras é aquele time que você não pode nunca desdenhar. Você não pode desdenhar do Abel, você não pode desdenhar da instituição, você não pode desdenhar do futebol praticado pelo Palmeiras. É um futebol competitivo para ganhar título. Nem sempre dá espetáculo, quase nunca dá espetáculo, mas é para ganhar título. E quem quiser ganhar título tem que disputar com o Palmeiras. Simples assim. Simples assim. Opinião, justa vitória. Ah, se fosse empate, seria justo? Seria justo porque o Fortaleza correu, lutou, batalhou, muita raça, muita vontade, pouca organização. Tá? Mas, poderia falar assim, foi justo, mas, cara, a vitória do Palmeiras foi justa porque ele produziu mais e poderia ter feito mais de 2. Poderia ter feito mais de 2. Bragantino 1, Cruzeiro 0. Bom, eu falei que o time do Bragantino é chato pra cacete jogando em casa. E ganhou do Cruzeiro. O Cruzeiro ficou um tempo quase igual o Botafogo. 2 SAFs. Ficaram um tempo quase igual o Botafogo. Dono do Cruzeiro lá joga Bradford, PlayStation, né? Sai contratando sem falar com ninguém, vai contratando o nome, o cacete. Não conseguiu montar um time. Aí ganhou o último jogo. Porramos o Bahia pra coisa e tal. Agora a coisa vai. Cruzeiro, na minha opinião, vai ser igual o Corinthians. Ganha aqui, perde lá, ganha 2, perde 2, empata mais 2, e assim vai indo. Cruzeiro meio de tabela. A não ser que o dono faça igual o Dexter, do Botafogo. Vai chegar na metade do ano, vai gastar mais 500, 600 milhões para contratar outro time. Aí, pode ser que aconteça, porque é com o time que está. Acredito que vai ficar nesse vai e vem. Ganha lá, perde aqui e fique ali por meio de tabela. O último jogo vai ser hoje, às 8 horas da noite, dessa segunda-feira, dia 21, entre Bahia e Ceará. Então, para mim, o destaque dos resultados para mim, eu vou colocar o empate do Vitória. O destaque para mim é o empate do rubro-negro baiano aqui no Rio contra o Fluminense. E a decepção? Cara, a decepção da rodada, cara, a decepção, assim, falar que o Fortaleza é decepção porque perdeu em casa pro Palmeiras, cara, o Palmeiras é candidato ao título, cara. Não acho uma vergonha o Fortaleza ter perdido em casa. O Botafogo ter perdido para o Atlético Mineiro lá. O Botafogo pode ser uma vergonha no campeonato, mas na rodada ter perdido para o Atlético Mineiro lá não. Também o Flamengo e o Vasco tem empatado. Também não acho uma vergonha o Flamengo ter empatado com o Vasco. Aí é desmerecer muito e ser muito soberbo. Cara, sinceramente eu não estou vendo uma vergonha. O Fluminense é a vergonha porque estava ganhando e deixou empatar contra o Vitória. Agora vamos lembrar. O Fluminense em 6 jogos contra o Vitória aqui no Rio só ganhou 1. Então está dentro de uma normalidade. Né? Cara, sinceramente eu não estou vendo... o Cruzeiro ter perdido para o Bragantino lá. Porra, cara. Você tem que saber quem é o Cruzeiro hoje, quem é o Bragantino. Também não vejo como vergonha pelo futebol que o Cruzeiro joga. Não adianta o Cruzeiro fazer um jogo bom e 2 ruins, 3... Não adianta, tem que manter uma sequência. Então, cara, sinceramente, dos jogos aqui, particularmente, eu não vejo vergonha e decepção. O que eu vejo aqui é o destaque. Para mim, o destaque é o Vitória. Então, vamos lá para a classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Agora vamos fazer aqui uma comparação legal. Onde é que o seu time está? Lógico, tem 4 times aqui que não estavam no passado, né? Que subiram esse ano. Então, não dá para a gente falar desses 4 times. Mas os outros a gente vai falar. Vamos lá. Onde é que estava o seu time ano passado, na 5ª rodada? Esse ano, o líder na 5ª rodada é o Palmeiras, com 13 pontos. O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro 2025, com 13 pontos na 5ª rodada. Ano passado, o Palmeiras era o 6º colocado com 8 pontos.
Palmeiras evoluiu de 2024 para 2025. Agora, o Palmeiras ser líder do Campeonato Brasileiro na 5ª rodada quer dizer que ele vai ser campeão? Não. Para mim, ser líder no Campeonato Brasileiro na 5ª rodada não quer dizer nada. E eu vou provar a minha tese. Vocês sabem quem era o líder ano passado na 5ª rodada? O líder era o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense era o líder do Campeonato Brasileiro de 2024 na 5ª rodada. E o que aconteceu com o Atlético Paranaense ao final do campeonato? Rebaixado. Então, irmão, a minha tese está certa. Ser quinto colocado, ser primeiro colocado na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro de pontos corridos não significa nada, porque ano passado o líder, que era o Atlético Paranaense, ao final do campeonato foi rebaixado. Então, o Palmeiras é o primeiro colocado esse ano passado era o 6º. O segundo colocado esse ano é o Flamengo, com 11 pontos. Ano passado, o Flamengo na 5ª rodada era o 7º, com 8 pontos. Então, Palmeiras melhorou sua pontuação em relação ao passado, o Flamengo também melhorou a sua pontuação em relação ao ano passado. O Fluminense é o terceiro colocado com 10 pontos em 2025. Ano passado, o Fluminense, na 5ª rodada, era o 16º, com 5 pontos. O Fluminense dobrou a pontuação, ou seja, o Fluminense estava brigando contra o rebaixamento na 5ª rodada do ano passado, e esse ano, na 5ª rodada, está brigando pela ponta da tabela. Então, Palmeiras melhorou, Flamengo melhorou, e o Fluminense melhorou em relação ao ano passado. Vamos pegar o Bragantino. O Bragantino é o 4º colocado, um grande campanha do Bragantino. O Bragantino é o 4º colocado com 10 pontos. Está tudo igual com o Fluminense. Provavelmente a diferença seja o confronto direto, que eu não me lembro se eles já jogaram, ou é o confronto direto, ou é cartões amarelos. O Bragantino, esse ano, é o 4º colocado com 10 pontos. Ano passado, na 5ª rodada, o Bragantino era o 5º colocado. O Bragantino, ano passado, na 5ª rodada, era o 5º colocado. Esse ano ele é o 4º, ou seja, o Bragantino está mantendo o que fez ano passado. O problema é que ano passado o Bragantino quase que cai. Era o 5º colocado na 5ª rodada, mas ano passado quase que cai. Então tem que melhorar isso. Tem que melhorar isso. Mas, dos 4 primeiros ali, todos os 4 evoluíram, né? O Palmeiras, eita, o carro de som. E o carro de som passa devagarzinho, né? Passa ali devagarzinho, para de vez em quando dá uma parada para arrebentar o que tu tá fazendo, né? Como eu estou improvisando aqui, faz parte. Então, a Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Bragantino melhoraram as suas campanhas de 2024 para 2025. Na 5ª colocação, nós temos o Ceará. Só que o Ceará não estava no passado. Tá? O Ceará não estava no passado. Ano passado, o Ceará estava na Série B. Então, o Ceará, nesse momento, é o 5º colocado. Mas pode se tornar terceiro. Se o Ceará ganhar, ele vai ficar com 10 pontos, com 3 vitórias. Só que o Ceará já tem um saldo de 2. Se ele ganhar, o saldo vai aumentar. Então, ele vai passar o Fluminense. Beleza? O 6º colocado é o Corinthians, com 7 pontos. 2025. 6º colocado, Corinthians, com 7 pontos. O Corinthians, ano passado, estava na 14ª colocação, com 5 pontos. Ou seja, o Corinthians também melhorou do ano passado para esse ano. Ano passado era o 14º, esse ano é o 6º colocado. O 7º colocado é o Cruzeiro, também com 7 pontos. Em 2024, o Cruzeiro também tinha 7 pontos. Olha que interessante. O Cruzeiro também tinha 7 pontos ano passado. Só que o Cruzeiro era o 10º colocado com 7 pontos. Esse ano é o 7º colocado. Então, também evoluiu, né? Está com o mesmo ponto, né? Mas evoluiu na colocação. O Vasco é o 8º colocado com 7 pontos.
Ano passado, o Vasco estava na zona de rebaixamento. O Vasco era o 17º colocado com 3 pontos. O Vasco evoluiu. O Vasco é o 8º colocado com 7. Dobrou o número de pontos. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, o quinto não é o Ceará, o sexto, o sétimo, o oitavo, todos esses times melhoraram as suas classificações de 2024 para 2025. Vamos lá. Juventude é o nono colocado. Juventude não estava no passado. Então, a gente não tem como falar do Juventude. O São Paulo é o 10º colocado com 7 pontos. Ano passado, o São Paulo era o 8º colocado com 7 pontos. Bom, o São Paulo mantém os mesmos 7 pontos, igual o Vasco. Ano passado, na quinta rodada, o São Paulo tinha 7 pontos. Esse ano, na quinta rodada, o São Paulo também 7 pontos. Só que o São Paulo esse ano é o 10º. Ano passado, o São Paulo era o 8º. Ou seja, o São Paulo caiu em relação ao ano passado. Mirassol não estava na Série A no passado, é o primeiro ano dele. Então o Mirassol esse ano é o 11º colocado com 6 pontos. 12º colocado, Internacional com 6 pontos. Agora, Internacional e Grêmio a gente tem que lembrar, tá? E não, cara. Deixa eu ver aqui. Foi mal, cara. Foi mal, errei. O Juventude estava assim. Perdão. O Juventude, esse ano, é o 9º colocado com 7 pontos. E o Juventude, ano passado, era o 15º com 5 pontos. Era o 15º Juventude com pontos. Ou seja, o Juventude também melhorou. Perdão a torcida do Juventude. O Juventude também melhorou a sua colocação do ano passado para esse ano. Ano passado era o 15º, esse ano é o 9º. Também evoluiu. O São Paulo, como eu falei, caiu de produção. Mesmo os 7 pontos, mais 2 colocações atrás. O Mirassol não estava, o Internacional teve problema, Internacional, Grêmio e o próprio Juventude tiveram problemas com a tragédia do Rio Grande do Sul. Então isso influenciou muito. Tá? Esse ano, o Internacional é o 12º colocado com 6 pontos. O Internacional, ano passado, era o 9º colocado com 7. Ou seja, o Internacional, ano passado, eu não sei se a tragédia já tinha acontecido, eu acho que não. Eu acho que a tragédia ainda não tinha acontecido, se eu não estiver enganado. Agora, sinceramente, eu não lembro. Agora, eu não me lembro. Deixa eu pegar aqui. Tragédia do Rio Grande do Sul. Tragédia do Rio Grande do Sul em 2024. Deixa eu ver quando foi a data. Deixa eu ver aqui. Foi em maio, né? Tomaram. Deixa eu pegar aqui. Marcado. Deixa eu pegar aqui. Em maio, ou seja, não tinha acontecido a tragédia. Fui dar uma olhada aqui. Então, o Internacional ano passado era o 9º com 7 pontos. Esse ano o Internacional é o 12º com 6. Ou seja, o Internacional caiu em relação ao ano passado. Então, o que a gente está vendo aqui é que até o 9º colocado, todo mundo melhorou. Tá? Todo mundo melhorou. Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, Vasco e Juventude. Do São Paulo para baixo, o pessoal piorou a sua classificação em relação ao ano passado. São Paulo, Internacional, vamos dar uma olhada no Fortaleza. Fortaleza esse ano é o 13º colocado com 5 pontos. Ano passado, o Fortaleza era o 12º com 6. Ano passado, o Fortaleza era o 12º com 6. Esse ano é o 13º com 5. Fortaleza está mais ou menos igual, mas também caiu uma posição. O Botafogo, esse ano, é o 14º com 5 pontos. O atual campeão brasileiro, esse ano, é o 14º com 5 pontos. Ano passado, o Botafogo, na quinta rodada, era o 3º colocado. O Botafogo caiu muito do ano passado para esse ano. Ano passado era o 3º colocado na quinta rodada com 9 pontos. Esse ano é o 14º
com 5 pontos. Então, a queda brusca do Botafogo de um campeonato para o outro. Na 15ª colocação, nós temos o Vitória. O Vitória é o 15º colocado com 5 pontos. Ano passado, o Vitória, na 5ª rodada, era o 18º com apenas 1 ponto. O Vitória melhorou muito. Então, o Vitória se junta aos 9 times que melhoraram do ano passado para esse ano. Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, Vasco e Juventude. 8. Agora, com o Vitória, 9 times que estavam no passado, que estão esse ano, que melhoram o seu desempenho de um ano para o outro. Então, o Vitória é o 15º com 5 pontos. O 16º é o Atlético Mineiro, primeiro time fora da zona do rebaixamento com 5 pontos em 2025. O Atlético Mineiro, ano passado, estava na 4ª colocação. O Atlético Mineiro, ano passado, era o 4º com 9 pontos. Esse ano é o 16º com 5. Caiu o Atlético Mineiro, caiu muito. Igual o Botafogo, caíram muito. O Botafogo brigava pelo título, o Atlético Mineiro brigava pelo título na 5ª rodada. Esse ano os dois estão mais para rebaixamento do que para cima. E o Atlético Mineiro é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Santos, a gente não pode falar nada, o Santos está na zona de rebaixamento com 4 pontos na 17ª colocação, mas não estava no passado. O Grêmio, esse ano, é o 18º na zona de rebaixamento. 18º colocado com 4 pontos. Não, Ano passado, o Grêmio era o 11º com 6. O Grêmio também caiu em relação ao ano passado. O Grêmio também caiu em relação ao ano passado. Ano passado estava fora do rebaixamento e esse ano está no rebaixamento na 5ª rodada. O Bahia é o 19º, mas o Bahia pode sair. O Bahia pode somar 6 pontos e pular ali para a 13ª colocação. Vamos lá. O Bahia, nesse momento com jogo a menos, é o 19º com 3. O Bahia, ano passado, era o 2º colocado com 10 pontos. Então, independente se o Bahia vai ganhar ou não o jogo de hoje, tá? Que vai acontecer mais tarde, o Bahia também caiu de produção. O Bahia, ano passado, era o vice-líder com 10 pontos, o mesmo número de pontos do Atlético Paranaense, que era o líder. Então, o Bahia, mesmo que ganhe o Ceará, vá para a 13ª colocação com 6 pontos, o Bahia também caiu de um ano para o outro. E o último colocado desse ano é o Sport, que não estava ano passado. Então, tivemos 9 times melhorando a sua classificação de 2024 para 2025. E dos outros 11 times, 4 não estavam, né? Então sobram 7, né? Sobram 7 times. 7 times pioraram a sua classificação. Então, eu coloco como decepção da classificação, Bahia, Atlético Mineiro e Botafogo. Decepção na 5ª rodada da classificação. Mesmo que o Bahia vença, tá? Bahia, Atlético Mineiro e Botafogo são as decepções. E quem é, para mim, o destaque da 5ª rodada? Para mim, o destaque da 5ª rodada é o Bragantino, que está na 4ª colocação, e também coloco o Ceará, porque no ruim, se o Ceará perder, ele vai continuar na 5ª colocação, com 10 pontos, com 7 pontos. Ele pode, de repente, perder ali no saldo de gols, caso aconteça um saldo de gols muito grande, ele pode perder a colocação para o Corinthians ali, que tem 7 pontos, quem sabe ali para o Cruzeiro, né? Tá todo mundo ali com 7 pontos. Mas mesmo assim, eu coloco o Ceará, que voltou para a Série A, como um dos destaques. Mas o principal destaque nesse momento é o Bragantino. Se o Ceará ganhar do Bahia, ou empatar com o Bahia, o Ceará também é um destaque da 5ª rodada do Brasileirão 2025. Então, a minha tese de que, do que eu sempre falo, de que ser líder na 5ª rodada, para mim não quer dizer nada, está confirmado aí. Ano passado, o líder é o Atlético Paranaense e caiu. E ano passado,
Os rebaixados na quinta rodada eram Vasco, Vitória, Atlético Goianiense e Cuiabá. Desses, 2 caíram. E 2 não caíram, que é o Vasco e o Vitória. Esse ano, os que estão na zona de rebaixamento. Santos, Grêmio, Bahia e Sport. 2 times que voltaram para a Série A. Santos e Sport. Isso é perigoso. Mas está aí a comparação. Eu vou tentar fazer todo o resumo, a comparação de um ano com o outro. Então está aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!